Fala aí, rapaziada da pintura. Fala aí, rapaziada da pintura, beleza? Rodrigo Marques aqui e no vídeo de hoje eu quero falar com você que está pensando em desistir da pintura. Tá de saco cheio, já não aguenta mais, tá totalmente desanimado, mas adora o que faz. Então, fica comigo até o final. Se você conhece alguém que está passando pelo mesmo sentimento que você, ajuda essa pessoa, compartilhe esse vídeo, tá certo? Se você ama o que você faz, ouça o meu conselho, não desista. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai falar sobre alguns pontos aí importantes para você poder refletir antes de tomar essa decisão de abandonar o segmento da pintura. Tá legal? Até onde você chegou para ter certeza que a decisão mais correta é desistir daquilo que você ama, daquilo que você faz. Eu tenho certeza que você já fez boas obras nas quais você se orgulha, você conheceu bons clientes e clientes que gostam de você, recomendam o teu trabalho. Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena jogar no lixo uma história que você já construiu, bons relacionamentos que você conquistou? Aquilo que você tem hoje aí foi conquistado através do teu trabalho. Você é bom no que você faz. Se você é bom no que você faz, por que desistir? Por que parar? Será que não é o caso de você rever, meu amigo, algumas coisas que você está fazendo, algumas decisões que você tomou e consertá-las, ao invés de desistir? Porque às vezes a gente acha que desistir é o melhor caminho, é o caminho mais fácil. Mas não é assim que funciona. As dificuldades, elas fazem parte de qualquer negócio, de qualquer profissão. E os maiores vencedores, os maiores empreendedores, com certeza passaram por esse sentimento que você está passando. Mas sabe qual que é o comum entre todos eles? Eles não desistiram, eles persistiram, eles viram o que eles fizeram até então ali. Era bom, cara, era bom. E a dificuldade, ela faz parte. Então, faça uma autoanálise antes de tomar essa decisão de desistir. Olhe bem para dentro de você, o que você já conquistou, até onde você chegou e que se apenas alguns ajustes, algumas pequenas correções para você poder voltar a trilhar no caminho do sucesso e tirar essa sensação ruim de querer desistir por conta de um momento difícil. As derrotas temporárias, elas são necessárias para tirar a gente do quê? Da zona de conforto, tirar forças de onde a gente não tem e fazer o nosso melhor para superar as dificuldades, tá legal? Então, você que está pensando em desistir, reflita, pare para pensar e veja até onde você chegou fazendo o que você faz, beleza? Um dos motivos também que levam os pintores, né, não só os pintores, mas outros profissionais também, a desistirem, é que eles se comparam com outros profissionais que deram certo. Inclusive profissionais que às vezes começaram até muito tempo depois que ele e alcançaram, sim, sucesso, e ele continua na mesma. Queridão, não corra a corrida dos outros, corra a sua própria corrida. Cada um tem o seu tempo. O tempo de cada um, só Deus é quem sabe. A gente não sabe qual que é o nosso tempo. Muitas vezes você está precisando passar o que você está passando aí e é o ritmo da tua corrida, não tem nada errado nisso. Não se compare porque outras pessoas, outros pintores que começaram inclusive depois de você, estão melhores do que você. Cada um tem a sua jornada a perseguir. O que eu te aconselho é que você olhe essas pessoas que às vezes até começaram, esses pintores que começaram antes de você e estão melhores que você, procure entender o que eles fizeram de bom, o que eles estão fazendo. Observe, o sucesso deixa pistas. As pessoas que fazem sucesso têm muito algo em comum. Então não se compare, cada um tem um fardo para carregar, cada um tem uma estrada para percorrer. Se você entrar aí na neurose de ficar se comparando com amigos, com outros pintores próximos a você, o porquê que eles deram certo e você não deu, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum e isso não vai resolver o teu problema. Tá? É difícil às vezes a gente ver o sucesso de quem está próximo da gente, porque isso incomoda e a gente se compara. Quando a gente vê o sucesso de alguém que está longe da gente, a gente usa aquilo como inspiração, a gente usa aquilo como motivação para a nossa vida. E o porquê não fazer isso com quem está próximo da gente? Existem pessoas que estão próximas de você e estão prosperando. Então isso é uma prova de que se aquela pessoa consegue, você também vai conseguir. Então, amigão, corra a sua corrida, não se compare. Procure enxergar o que essas pessoas, o que esses profissionais estão fazendo de bom, estão fazendo de
estão fazendo certo para conseguir ali os resultados que eles estão conseguindo, e use aquilo como exemplo, use aquilo como motivação, porque você também consegue e tudo tem o seu tempo certo, tá legal? Infelizmente, a impaciência é uma das maiores causas de desistência numa situação profissional. É muito importante você desenvolver o quê? A paciência, porque nem tudo vai acontecer da forma que você quer, na hora que você quer. Está muito atrelado ao que eu falei anteriormente, quanto a percorra o seu caminho, você tem que ter paciência. Isso complementa o que eu disse na mensagem anterior. É importante você desenvolver paciência. Mesmo que a coisa não esteja da forma que você queira, que as coisas não estejam acontecendo da forma ali que você planejou, você precisa desenvolver a paciência, porque ela é fundamental para você criar o quê? Resistência e força para persistir e não desistir com facilidade. Muitas pessoas são impacientes, as coisas não acontecem da forma que ela imaginava ali, e aí joga tudo a perder. Estava muito próximo, às vezes até de conseguir vencer, próximo da vitória, mas não tem paciência, fica ansioso e desiste. E começa tudo de novo num negócio que é diferente, ou em alguma outra área que não tem nada a ver com aquilo que ela sabia fazer, mas não desenvolveu a paciência. Então a paciência para o sucesso é muito importante. Anda lado a lado. Se você não tem paciência suficiente para poder superar algumas dificuldades, paciência para poder corrigir alguma coisa que você está fazendo e não está da forma que você imaginava, você realmente vai desistir com facilidade. Então, invista em meios que façam você a gerar paciência. Uma grande lição que eu tive na minha vida que me fez a desenvolver a paciência foi quando eu fui pai, quando eu me tornei pai. A paternidade, ela amadurece muito os seres humanos para o desenvolvimento da paciência, né? Principalmente para a mulher que está ali, né? Normalmente é a mulher que está no dia a dia ali com a criança, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Mas eu, como pai, sempre fui presente, fez com que eu tivesse que desenvolver a paciência para muitas coisas. E assim, não é logo de começo, não. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo ali ao decorrer dos anos, a criança vai crescendo, vai amadurecendo, você consegue ter uma conversa mais próxima. E isso é importante e me ajudou muito a desenvolver a paciência. Então você que está passando por um momento difícil no teu negócio, que está impaciente porque aquele resultado não vem, porque aquela obra que você esperava fechar, ela não fecha, faz parte. Veja tudo isso como uma fase importante, como um momento importante que você precisa passar para desenvolver a paciência. Porque se você não conseguir, não souber como administrar isso, a sua tendência a desistir ela é muito maior, tá legal? Então, crie situações que te façam ter paciência, e isso eu tenho certeza que vai te ajudar e vai fazer com que o sentimento de desistir da sua profissão vai diminuir bastante, beleza? Um ponto importante que nós como seres humanos precisamos a todo momento, né, e você como profissional precisa trabalhar isso, é se concentrar naquilo que depende de você, naquilo que você pode sim resolver. Infelizmente as pessoas reclamam muito e se vitimizam e colocam a culpa em coisas que ele não consegue controlar. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Principalmente a gente que trabalha com pintura. Eu não controlo se vai chover ou não. Eu consigo, através das informações, através aí das previsões de tempo, saber quais são os dias, né, com possibilidade de chuva. Mas prever exatamente e controlar está fora do nosso alcance. Então, com essa informação, a gente se planeja para a obra que a gente tem que atender em dias que estão com tempo bom e depende daquele tempo bom para você poder trabalhar. Porque quando chove, não adianta você botar a culpa na chuva e dizer que foi culpa da chuva porque você não conseguiu fazer aquele determinado serviço. Eu estou usando esse exemplo bem prático porque é a realidade de muitos pintores. Falando nisso, fazendo essa comparação, estou querendo dizer para você, amigão, o seguinte: você tem que se concentrar naquilo que você controla. O que você não controla, cara, esquece porque você só vai se estressar, você só vai ficar ansioso, tá? Querendo controlar as coisas que você não controla. Vou dar um exemplo muito simples. Você que tem equipe, pintor, o que você consegue controlar nos pintores que trabalham na tua equipe? O horário de trabalho. Se o cara não chega cedo, você vai controlar
o fato dele não chegar cedo, dele não estar comprometido com você, isso é uma coisa que você não controla. O que, que você controla para poder evitar que esse tipo de situação aconteça? Uma forma que estabeleça com que ele marque ali o ponto dele na obra, que ele te ligue, que ele manda uma mensagem. Existem vários aplicativos que você pode utilizar para a tua equipe fazer ali check-in, que ela está na obra, enfim. Foca nisso que você controla, porque se o cara não chegar no horário, se ele chegar atrasado, você simplesmente desconta. Porque na hora que você for pagá-lo, ele não vai querer receber o dia com desconto. A não ser que você focou em controlar os horários que ele não trabalhou. Entendeu? Isso é um grande motivo de reclamação. Eu vejo vários pintores em grupos que eu acompanho. Ah, tá difícil, não tem gente, o pessoal não tem compromisso. Ele só reclama das coisas que ele não controla. O que, que ele controla? O que você pode controlar para você que está pensando em desistir e trabalha com equipe? Troca. Troca. Se você ficar entrando em neurose o tempo todo, reclamando, mas continuando com as mesmas pessoas, você está perdendo o teu tempo. E se você não fizer nada, o cara vai ficar acostumado com aquilo e passam-se anos e anos e anos e a situação está da mesma coisa. Então foca naquilo que você controla. Ah, os clientes não me ligam. Você está ligando para os clientes? Você está anunciando? Você está postando seus trabalhos nas redes sociais? O que, que você está fazendo? O resultado é consequência. Nem todos os negócios, nem todas as obras você vai ganhar. Mas você tem que fazer a sua parte, se concentrar em anunciar, de poder fazer oferta daquele serviço que você faz, ligar para os seus clientes para poder saber dos orçamentos que você mandou, fechar ou não está no seu controle. O que você controla é fazer um bom atendimento, ligar para o cliente para mostrar que você está interessado naquela obra. Existem N possibilidades que está totalmente no seu controle. Agora, o que não está, meu amigão, não adianta você esquentar a cabeça não, senão você vai enlouquecer. E muitos profissionais desistem porque eles estão focando naquilo que eles não controlam. Ah, é culpa da crise. Enquanto você está reclamando da crise, tem um monte de pintor e um monte de profissional de outras áreas ganhando dinheiro na mesma área que você atua, mas só que como você só reclama, só se vitimiza e põe a culpa naquilo que você não controla, os seus resultados estão aí, tá legal? Então, foco no que você controla, tá? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados. Não esquenta a cabeça com aquilo que não está no seu controle. E aí, você conseguindo enxergar isso de uma forma bem clara e transparente, você elimina ao máximo e reduz, na verdade, a chance de querer desistir de algo por conta de coisas que você não controla. Beleza? Assim como você, muitas pessoas pensaram em desistir. E por que essas pessoas não desistiram? Você conhece alguém que está próximo de você, que já teve algum momento difícil, que tem uma história de superação, superou uma dificuldade e conseguiu vencer? Se você tem, ótimo, pergunte para aquela pessoa o que ela fez nos momentos em que ela pensou em desistir de algo, da profissão, de alguma situação difícil que ela passou na vida profissional e também sentiu o que você está sentindo agora, e o que ela fez para poder dar a volta por cima. Não tem nada melhor do que a gente ter próximo da gente experiências e provas de pessoas que tiveram todas as situações, que teve uma situação difícil ali, que teve tudo para poder desistir de algo, não desistiu porque ela acreditava no que ela fazia, ela persistiu e ela venceu. Tá certo? Então, procure perguntar, procure se abrir para pessoas que já passaram pelo mesmo problema que você está passando. Não adianta você pedir conselho para quem também está igual ou pior que você, que já desistiu de muita coisa, que não tem história, que não tem resultado, porque essa pessoa vai puxar você para baixo. Então, muito cuidado com quem você abre aquilo que você está sentindo, os seus problemas. Tá legal? E se você não tem alguém próximo de você, hoje, com a era da internet, com a era moderna, internet, existem diversas, centenas de vídeos de pessoas que saíram de situações assim, completamente adversas e conseguiram vencer. O que essas pessoas têm em comum? O que essas pessoas podem transmitir para você de mensagem, de positividade, para você não desistir, você que está pensando em desistir? Como eu falei lá no começo do vídeo, talvez falta um pouquinho só, um ajuste, um detalhe para você conseguir vencer e você está pensando em desistir, tá certo? Então procure ouvir pessoas, principalmente pessoas que estão próximas de você, que pensaram em desistir, mas tiveram ali, criaram forças com objetivos, baseado em objetivos, em desejos que elas tinham para poder superar a barreira
da desistência e conseguiram vencer. Beleza? Infelizmente, tem muitas pessoas que se culpam muito pelos erros que cometeram. E isso é muito perigoso, porque se você ficar se culpando, você vai se deprimir, você vai entrar numa zona de ficar andando em círculos e os erros que você cometeram, eles fazem parte do processo. Ninguém acerta sempre, ninguém acerta o tempo todo. Se você está errando muito, pare, tenha calma e reavalie o porquê que você tem errado. E muitas vezes a gente erra numa mesma coisa por N vezes. E aí quando a gente começa a olhar aquilo, dá uma sensação ruim. Eu já errei pra caramba. E assim, erros repetitivos. Aí a gente olha aquilo com uma sensação tão ruim de incompetência, mas isso não vai resolver. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que aquele erro tenha uma lição, que você tire um aprendizado daquilo que você está passando para você poder começar a fazer diferente. E não ficar se culpando, porque se você ficar só se culpando, você vai entrar num estado psicológico muito ruim, isso vai te engessar e você não vai conseguir evoluir. Você vai querer seriamente sim desistir por conta da culpa, do sentimento de culpa que você tem por conta dos erros que você já cometeu. Encare o erro como um processo natural, como um processo de aprendizado, para que você, na próxima vez, tome cuidado para você não errar naquilo que você vem errando. Ah, mas eu já errei demais, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais fazer as coisas certas. É natural, às vezes, a gente já pensar isso quando você tem erros em série, erros sequenciais. Mas assim, se você tá aí, tá firme, mesmo com esse sentimento de querer parar, mas se você acredita no que você faz, escreva, coloque todos esses seus erros no papel, reflita, procure pessoas que já erraram, que já tiveram os mesmos erros que você e o que elas fizeram para poder corrigi-los, entendeu? Isso é muito importante para o processo de evolução, para o processo de você aprender que o erro ele é importante, ele faz parte do processo de melhoria, de evolução, tá certo? Então você que está pensando em desistir, porque não aguenta mais errar, você está se sabotando, porque se você começar um outro negócio, se você começar uma outra coisa, esse sentimento de erro, esse sentimento que você não pode errar e começar a acontecer de novo, e você não resolver, desculpa, você vai entrar num processo vicioso e nada daquilo que você fizer vai dar certo, porque você não aprendeu a interpretar o erro como um processo natural de aprendizado, beleza? Vamos imaginar que você realmente desistiu, você já tomou a decisão, passaram-se algum tempo já, e aí você, na tua consciência, tem o peso da dor, do arrependimento de alguma decisão que você tomou, às vezes num momento de fraqueza, às vezes num momento de não saber para onde ir, sem uma saída, enfim. Faça esse exercício. Desista. Beleza. Se olhe a 2, 3, 6 meses lá na frente. O que você vai pesar na consciência pelo fato de você ter desistido? Será que lá na frente a decisão que você tomou hoje de ter desistido foi a decisão mais acertada? Eu já tomei algumas decisões nas quais eu me arrependi, mas é aquilo, a gente tem que sofrer as consequências. Afinal, decisão é decisão, decidiu, está decidido. Algumas decisões profissionais, por precipitação, por empolgação, às vezes até por um pouco de ansiedade, né? Principalmente quando a gente é mais novo, a gente é mais jovem, a gente não tem muita paciência, né? Olha lá que eu falei lá atrás, desenvolver o sentimento de paciência. Então eu me arrependi por algumas decisões que eu tomei, por algumas situações. Puxa vida, por que eu desisti daquilo? Acho que se eu tivesse persistido tinha dado certo, mas enfim, decisão foi tomada, não adianta a gente depois ficar chorando pelo leite derramado. Então eu aprendi que quando a gente decide desistir de algo, a gente tem que fazer esse exercício, sim, faça esse exercício. Você que está pensando em desistir, qual que é a conta que vai vir depois para você pagar a conta do arrependimento? O arrependimento é complicado, mas enfim, tem hora que não tem mais o que fazer, é sofrer a consequência. Então é muito importante, né? Volto a dizer, às vezes a gente está muito perto de conseguir a vitória e desiste por pouca coisa, por bobeirinha, por conta de ajuste. Então faça esse exercício, tá legal? Porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar e, inclusive, fazer com que você às vezes não desista, que você tenha gás e motivação para continuar, beleza? E para fechar, um último ponto importante que acaba fortalecendo tudo que eu falei aqui para vocês aqui nas dicas anteriores,
você precisa construir resiliência. O que é resiliência, Rodrigo? É a resistência ao extremo. É o fato de você passar por situações complicadas e criar uma casca, criar algo muito forte. As pessoas que já passaram por diversas dificuldades na vida e saíram de cenários, assim, de situações do nada para construir impérios ou serem pessoas bem-sucedidas, eles precisaram ter muita, mas muita resiliência. Resiliência é o fato de você receber pancada, pancada, pancada e não cair. Você vai construindo o quê? Força, fortalecendo aquilo, porque você tem um objetivo e você tem um desejo. Eu conheci esse termo alguns anos atrás, tá? Nunca tinha ouvido falar no que era. Comecei a ler a respeito. Se você tem interesse em se aprofundar, leia pesquise mais sobre resiliência, porque é muito importante. É o fato de você levar pancada, 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 mas se manter em pé, porque você tem um objetivo. Está ligado à paciência, à persistência, e a resiliência ela completa tudo isso. Criar uma casca grossa. Por que tem pessoas que já se suportaram aí a situações que humanamente é impossível você sobreviver e conseguiram sair de situações difíceis, né? Acidentes trágicos aí, as pessoas já tinham desenvolvido a resiliência na vida delas, já tinham passado por situações que fizeram com que ela tivesse o quê? Mais força, mais resistência, resistir às dificuldades. As pessoas que mais passaram dificuldades na vida são as pessoas que mais têm resiliência para poder suportar os impactos, os problemas da vida moderna, da vida adulta. Tá? Então é muito importante você começar a construir isso desde já. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Vamos ajudar pessoas que estão pensando aí, pintores que estão pensando em desistir da profissão, né? Com essas dicas aqui. Foram dicas que eu aprendi, lendo diversos livros, ouvindo pessoas com quais eu aprendo. Tá certo? Não desista. Às vezes você está muito próximo de alcançar o seu sonho, de sair de uma dificuldade difícil. Então, aplique tudo isso que eu te disse aqui, porque eu tenho certeza que você vai conseguir sair desse sentimento ruim. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, curta as nossas redes sociais. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Beleza? Valeu!